Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estavam lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. O senhor tem uma questão de ordem? Tem uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês, injuriosa, aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores. Gilvan, por gentileza. Gilvan, por gentileza. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Eu peço à polícia... Primeiro, dá o meu microfone. Nem eu estou me ouvindo aqui. Nem eu estou me ouvindo aqui no microfone. Pode aumentar, por gentileza? Nem eu estou me ouvindo. Ótimo, aumenta mais que o pessoal não está ouvindo. Então, olha só. Essa questão de ordem aqui, eu peço desculpas para o ministro, mas isso aqui tudo foi iniciado pelo Lindbergh de forma incorreta. Utilizou... Senhores, permaneçam em silêncio. Fica quieto, o senhor está só querendo aqui tumultuar. Então, prestem atenção. Isso aqui é a decisão oficial da presidência. Os senhores vão manter o silêncio agora. Então, Lindbergh utilizou de forma incorreta, indefiro a questão de ordem. Passamos ao próximo bloco. O primeiro tema, senhor ministro, é relacionado ao asilo concedido à ex-primeira-dama, peruana, Nadine Heredia. Eu lhe digo com toda a franqueza, ministro Ricardo Lewandowski, eu dei entrevista a no mínimo 10 meios de comunicação peruanos de todos os espectros políticos, linhas editoriais, na semana passada, possíveis. E nenhum, absolutamente nenhum, conseguia entender a resolução do governo brasileiro em conceder asilo político, refúgio a uma pessoa condenada por corrupção pela justiça do seu país. Eu tive de pedir desculpa aos peruanos e passei a fazer isso em cada entrevista nova que eu concedia depois de entender o clima naquele país, em virtude de uma medida não nossa,
como brasileiros, mas de um governo que tem pessoas amigas, sim, daquela vice-primeira-dama, mas que não por isso deve conceder asilo a outra pessoa de outro país. Então, ministro Lewandowski, isso me deixou entristecido demais, envergonhado pelo nosso país, porque nós estamos vistos como uma nação que protege corruptos, criminosos, bandidos, traficantes, como o caso da eleição de Alexandre de Moraes, também em relação a um traficante búlgaro que deveria ter sido extraditado, e não se sabe nem, até onde me consta, qual o seu paradeiro, não se sabe qual o seu paradeiro. Pois bem, esse é o primeiro ponto, e queria lembrar também, Vossa Excelência, que quando tratamos esse ponto de crimes internacionais, nós ficamos muito preocupados porque o Brasil sempre foi visto como um país que busca a resolução dos conflitos na paz, tem uma boa diplomacia, e a forma como hoje o governo está sendo visto no mundo é muito deletéria. Pela amizade com Maduro, pela amizade com corruptos, pela forma como vem tratado. Sei que esse é outro ministério, mas o Ministério da Justiça foi quem concedeu o refúgio e queria informações de Vossa Excelência a esse respeito, como isso foi concedido. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Então, numa decisão soberana, que leva em conta razões humanitárias e razões de Estado, foi concedido um asilo diplomático a esta senhora, e quem tem obrigação de cuidar para que, eventualmente, aqueles que sejam perseguidos pela polícia não se evadam do território nacional é o Poder Executivo. E o Poder Executivo peruano concedeu um salvo-conduto para que ela viesse ao Brasil. Ingressando no Brasil, ela se dirigiu ao representante da imigração, que se encontrava em Guarulhos, e ela, como mais de 20 mil pessoas no ano passado, de 24, e mais de 70 mil pessoas em 73, fez um formulário solicitando o refúgio. O refúgio é baseado no Brasil, com base em tratados internacionais que nós examinamos e também com a lei de imigração que nós temos. O funcionário que está na ponta, ele não pode fazer nenhuma indagação de mérito se a polícia vai ser, se o candidato é ou não refugiado, se ele está sendo perseguido no país. É uma autodeclaração que o imigrante faz dizendo que está sendo perseguido. Tanto é que, pelos tratados internacionais e pela lei nacional, a pessoa pode ingressar no território nacional com documento, sem documento, com documento rasurado, com documento falsificado, porque quem está fugindo de uma calamidade pública, de uma perseguição política, ele declara no Brasil que está sendo perseguido. Depois, ele recebe um documento provisório, dentro de 30 dias ele vai à Polícia Federal, recebe um documento, digamos assim, definitivo, onde ele pode tirar o seu CPF, pode fazer jus aos benefícios sociais, se for o caso, mas depois esse pedido de asilo, de refúgio, será examinado por um órgão chamado CONAR.
repare que tem em todos os países, é um colegiado independente do governo que vai examinar o mérito deste pedido de asilo. Isso funciona em todo o país. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista formal, do ponto de vista da soberania do Estado brasileiro, decidiu-se que essa mulher, que teria problemas de natureza humanitária e de saúde, seria recebido nestas condições no país. O Clesão também tinha problema de saúde, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... Gilvan, eu vou pedir para que a gente mantenha esse ciclo de perguntas e respostas. Veja.